de partir para a prática, para eu mostrar o workflow para vocês que foi criado dentro do N8N, eu quero explicar um pouco da lógica por trás desse fluxo de trabalho. Você, como social media, tanto para uma empresa que vende produtos quanto para uma empresa que vende serviço, precisa ter um pouco da habilidade de análise de dados. Por quê? Porque é muito importante. Imagina, vamos praticar. Imagina que você presta serviço para uma loja de roupas. Para você escolher quais produtos você vai usar em determinado período de tempo, eu imagino que você tem um cronograma, certo? Então vamos lá, toda sexta-feira você precisa fazer um post no Instagram de determinado produto. Como que você escolhe qual que é esse produto? Se você tem a habilidade de análise de dados, você vai conseguir escolher os produtos para serem mostrados de forma muito mais eficiente e vai gerar mais resultado para os seus clientes. Só que qual que é o grande problema disso? Uma social media que gerencia diversas empresas precisa gastar muito tempo fazendo essa análise de dados. Então você precisa gastar muito tempo abrindo a planilha de estoque, abrindo o sistema de vendas do seu cliente e analisando horas e horas quais produtos você vai escolher e ainda qual tipo de conteúdo você vai produzir. Porque pode ser que seu cliente está com produtos parados no estoque e aí a comunicação do seu trabalho em relação a esses produtos é diferente do conteúdo que você vai gerar a partir de um produto que está vendendo muito. Então, para resolver esse problema, eu criei um fluxo de trabalho dentro do N8N que faz esse trabalho de análise de dados para você. Então, nós criamos uma regra, mas essa regra é personalizável. Eu entendo que para empresas que vendem produto, é muito legal você receber um relatório semanal. Então, foi assim que nós fizemos. Mas na próxima aula, quando eu for ensinar você a criar um do zero, você vai poder configurar da forma como você achar que é melhor para o seu trabalho e para a eficiência dos seus clientes. Então, em resumo, o fluxo de trabalho que nós vamos apresentar hoje aqui na aula é um fluxo de trabalho que faz a análise de dados a partir da planilha do seu cliente. Toda empresa, a maioria das empresas, usa o Google Sheets, que é o nosso Excel online, como estoque, como registro de vendas. Por mais que eles não usem na prática o Google Sheets, todo sistema que se preze hoje em dia tem a função de exportação de CSV. Então, nós criamos uma forma de automatizar o processo de leitura dos dados do seu cliente até você receber no seu e-mail um relatório semanal de quais produtos venderam mais, quais produtos você vendeu menos, e a partir disso você conseguir tirar os insights e escolher quais produtos, a partir de quais produtos e de quais serviços você vai fazer a criação de conteúdo daquela determinada semana. Isso vai ser muito bom, primeiro, para o seu cliente, porque você vai conseguir dar para ele conteúdos muito mais eficazes. Em segundo lugar, otimização do seu tempo. A gente sabe que um dos problemas enfrentados pela social media é o tempo. Por quê? Porque você precisa fazer trabalho manual e isso limita você tem um determinado teto. Então, o que eu quero fazer? Eu quero otimizar o seu tempo para você ter tempo de atender mais pessoas, mas com muita qualidade. Então, essa é a explicação por trás do fluxo de trabalho que eu vou mostrar para vocês agora. E nas próximas aulas nós vamos aprender a como criar outros fluxos de trabalho do zero dentro do N8N. Essa é mais uma aula de apresentação para você ter um pouco de noção de como que vai funcionar e aí você vai poder usar a sua criatividade para criar os seus próprios fluxos. O contexto geral desse workflow você pega os relatórios de dados de vendas dos seus clientes e você, como social media, submete a uma inteligência artificial e tem relatórios mais eficientes para você ter um conteúdo programado mais eficiente. Dessa forma, você vai conseguir fazer conteúdos com menos achismos. Então, a partir dos relatórios, você vai saber exatamente o que você está fazendo, você vai ter mais eficiência no seu trabalho, consequentemente, seu cliente vai ter mais resultado, porque você submeteu os dados dele a uma análise inteligente com a inteligência artificial. Assim, você vai ter mais resultado e, principalmente, você vai ter otimização de tempo, porque a inteligência artificial, ela vai fazer essa análise de dados para você. Então, você não vai precisar ficar vendo que produto mais vendeu, que produto menos vendeu. Quando você vai olhar para o estoque do seu cliente e vai decidir que conteúdo você vai usar na sua produção de conteúdo, você vai ver o relatório e vai ver o que está mais saindo para eu explorar melhor, o que está muito parado para a gente fazer uma campanha. Então, você, como social media, você vai ter esse tempo de análise de dados resumido e vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Vou apresentar o workflow para vocês e na próxima aula eu vou ensinar como que vocês criam um do zero. Vou enviar o prompt certinho, mas nessa aula especificamente eu vou apresentar o workflow para vocês. O nosso workflow, ele começa com um gatilho de tempo e isso serve para que você receba o seu relatório todo dia, ou toda semana, ou todo mês, de acordo com o que você quiser. Esse relatório ele vai chegar no e-mail para vocês, como eu acabei de mostrar, e esse é o primeiro gatilho do fluxo de trabalho. Então, aí você consegue configurar, você vai configurar, eu quero receber de 1 em 1 dia, ou de 7 em 7 dias, ou de 30 em 30, então é bem personalizável. Logo depois, o segundo nó é o nosso nó do Google Sheets, que com certeza é onde os seus clientes guardam os dados deles. E se não guardar, todo tipo de sistema hoje em dia tem como você exportar os dados em Google Sheets, que é em CSV. Então, dá acesso automático a essa planilha de dados e o N8N vai fazer toda essa leitura junto com a inteligência artificial. Então aí tá certinho. Daí logo depois que eu leio a planilha no Google Sheets, eu separo com inteligência artificial os produtos mais vendidos e os menos vendidos daquele período de tempo. Então eu já deixei isso configurado e aí logo depois ele vai fazer uma junção. Então ele vai juntar, né, nesse nó de combinar, ele vai usar a inteligência artificial para gerar um relatório. Lá dentro do nó de relatório, você vai ter esse relatório sendo gerado de acordo com um modelo pré-cadastrado. Na próxima aula, quando eu for ensinar para vocês como criar passo a passo, eu também vou ensinar você a criar esse modelo de relatório. Então, você vai perceber que lá no seu e-mail, todos os relatórios que você recebe são desse modelo certinho. Então, semanalmente, você já tem todos os dados. E aí, o último nó é o nó e-mail, onde você cadastra o e-mail que você quer receber. No caso, eu coloquei o meu. E dentro desse e-mail, você vai receber, de acordo com a cadência de 1 em 1 dia, ou de uma semana em uma semana, ou de um mês em mês, você vai receber o relatório do estoque do seu cliente para você criar os conteúdos a partir dessas informações de maneira mais eficiente. E é isso.